Duelo de tricolores pela Série A do Campeonato Brasileiro. Tricolor gaúcho contra o tricolor cearense. Quem leva melhor? Vamos dizer agora no Bets do Dia. Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um Bets do Dia no ar para falar de Brasileirão Série A. Tem nesta sexta-feira, né, rodada antecipada aí por causa das eleições. Já na sexta teremos Grêmio e Fortaleza. Fortaleza disputando o título, né? Vamos analisar esse jogo, eu terei a ajuda dele aqui, Matheus Montenegro. Fala, Matheus. Fala, Fábio. Fala, meus queridos. Vamos que vamos. O Lion na disputa ainda pelo título do Brasileirão. É bem verdade que caiu um pouco de rendimento, mas tá ali, brigando no topo, né? Mais uma vez, podendo se classificar para a Copa Libertadores. Clube que vem crescendo muito. Contra um Grêmio, que deu uma vacilada recente aí também. Vamos nos esmiuçar melhor nesse contexto, tá? Trazer estratégias e informações agora para você, apostador. Muito bem, o jogo será na Arena do Grêmio, né? Nesta sexta, 9h30 da noite, pelo Campeonato Brasileiro da Série A, 29ª rodada. Agora, aplicativo do Game Arena, vamos trazer estatísticas aí das duas equipes, né? Até essa rodada do Campeonato Brasileiro. Média de gols marcados aí, a do Fortaleza é melhor. Gols sofridos também é menor a do Fortaleza, até por isso o Fortaleza está brigando pelo título e o Grêmio está ali mais na parte de baixo, até preocupado com o rebaixamento, Matheus. O que dá para dizer desses números? A briga do Grêmio ainda segue sendo na parte de baixo, né? Dificilmente vai ali beliscar o eventual G7, G8, o que seja. É um time que ficou por um bom tempo, inclusive, no Z4, né? Enquanto o Fortaleza, ele vive uma situação oposta, porque se a gente puxa o retrospecto do Fortaleza de, digamos assim, um mês atrás, ele vinha numa sequência absurda, ficou 12 jogos sem perder, marcando gol nos 12 jogos consecutivos, mas agora a gente já vai ver que isso caiu um pouquinho, tá? Inclusive, eu vou começar aqui pelos confrontos recentes, vamos começar pelo Fortaleza, né? Já que eu tava esmiuçando melhor aí no Lion, vem de uma boa vitória, né? Uma vitória que precisava acontecer, venceu o Cuiabá por 1-0, mas analisando esse retrospecto aí de 7 jogos que a gente traz na tela, o time só tem 2 vitórias nessa sequência aí, tá? Foram outras 4 derrotas e um empate. Então, o momento recente do Lion não é tão bom assim, né? Teve a eliminação na Copa Sul-Americana, perdendo os 2 jogos para o Corinthians, sem conseguir deixar gols. Caiu um pouquinho de produção, mas ainda é um time que está ali brigando no topo e que tem deixado seus golzinhos de vez em quando, né? Nos últimos 6 jogos, ele só não marcou nos 2 jogos aí contra o Corinthians, por exemplo. Marcou gol nas outras 4 partidas. No brasileiro ele marcou também em todos, né? Com exceção aí. Antes, né? Ele não marcou contra o Botafogo fora de casa. Bom, vamos ver agora o adversário, né? O Grêmio, dono da casa, que empatou fora de casa com o Botafogo, né? Dá pra dizer que foi um resultado bom. Bom. Mas antes teve um péssimo resultado, né? Perdendo o Criciúma em casa. A gente tem que relativizar aqui um pouquinho, porque tá aparecendo alguns jogos aí da Copa Gaúcha, né? Então, Sport Clube Gaúcho Passo Fundo, a gente não conta, foi uma derrota. São José também a gente não conta. Até esse Grenal também, né? Não foi. Mas é um time que teve uma crescente, né? Ele começou muito mal o Campeonato Brasileiro, trouxe bons reforços, Monsalve, Bright White, deu uma melhorada no time, né? Mas teve um resultado recente aí em casa contra o Criciúma, que deu uma vacilada no Grêmio, e esse último empate contra o Botafogo, podemos considerar um bom resultado, né? Fora de casa contra o líder. Aí o Fortaleza, Matheus, é o terceiro a 2 pontos do líder. Sim. E aí, tu acredita que tem mesmo chance de título, Fortaleza? Cara, dá pra brigar com o Botafogo? Chances tem, sem dúvidas, a gente não pode descartar, Mas eu acho que a briga vai ser maior entre realmente Palmeiras e Botafogo. Acho que dificilmente o Lion papa esse título, mas acredito muito que fica no G4 e que consegue essa classificação direta para a fase de grupos da Libertadores. Seria uma grande campanha, Seria uma grande conquista, mais uma vez, né? Time que já conseguiu fazer isso em 2021, se classificando para a fase de grupos em 2022. E depois classificando na Libertadores de novo, né? Pode ser a terceira participação do Lion na história da Libertadores. Enquanto o Grêmio tá ali brigando na parte de baixo da tabela, né? É o 13º colocado. O Grêmio que tem apenas 4 pontos a mais do que o Corinthians, que é o time que abre a zona. É bem verdade que tem um jogo a menos aí do que boa parte dos times, né? Mas relativiza um pouco, porque, por exemplo, o Atlético Paranaense tem 2 jogos a menos. Então, tem jogo a menos que o Grêmio. Pode ser que o CAP, inclusive, passe o Grêmio, né? Em termos de aproveitamento, tá até melhor. Então, assim, tá numa situação crítica a equipe gaúcha. Bom, vamos agora pro nosso momento Bet Nacional? Vamos lá? A tela aí. O favoritismo é do Grêmio, né? Sim, cara, e tá até uma discrepância grande, tá? De odds 2.03. O Fortaleza vem numa sequência ruim fora de casa, né? Mas pela disparidade... Velho, eu não vou nem dizer o empate ou Fortaleza... Os jogos do Grêmio têm saído muitos gols recentemente. Perdeu por Criciúma por 2-1, venceu o Flamengo por 3-2. Os 2 últimos jogos em casa foram esses resultados, né? Partidas que saíram, né? Que bateu ambas marcas e que bateu pelo menos 3 gols. Então eu acho, velho, que a gente acaba achando um valor aqui no gol do Fortaleza. Tá? A gente observou que é uma tendência alta. Os últimos 4 jogos do Lion no Brasileirão, ele marcou gol. Ele não fez gol, foi nos 2 jogos da Sula. Mas é um time cujo ataque é bem alto, né? Média de 1,33, salvo engano, no Campeonato Brasileiro. É um time que tá na briga pelo título. Então eu acho que um golzinho do Lion vai pitar nesse jogo. Eu gosto dessa opção. Também. A defesa do Grêmio não tá tão sólida, né? A gente viu aí, tomou... Até em casa, né? Tomou gol nos últimos 5 jogos, se eu não me engano.
Então temos aí essa estatística a nosso favor. Vamos botar 100zão no gol do Lion fora de casa aí contra o Tricolor Gaúcho. E com isso a gente chega ao final de mais uma edição do Bets do Dia. Dá aquele joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho e entra também em tvbet.com, o seu guia definitivo para as apostas esportivas. Valeu, Matheus. Valeu, Fábio. Então é isso. Tamo junto.